Bom, tomara que vocês tenham tomado um ar, uma água, feito um intervalo e já estejam prontos para o segundo bloco. Peço desculpas porque a primeira ficou longa, essa também vai ficar, mas se a gente não fizer dessa forma, a gente não consegue esgotar o conteúdo. E esses vídeos, né, esses 3 vídeos foram combinados com vocês. Eu também já tinha conversado com o professor Bruno, parece que é frequente, que quando o professor verifica que o conteúdo não vai ser possível, não vai caber, né, no componente da grade curricular, que a gente distribua atividades extras, então eu resolvi gravar um vídeo, acho que fica mais fácil. A gente vai ter uma oportunidade ainda para discutir sociedade simples ao vivo, entre nessas aulas telepresenciais, por videoconferência, até hoje eu não sei como é que a gente chama isso, para que não haja prejuízo, para tirar dúvidas. Isso vai possibilitar que a gente tenha ainda talvez 2 ou 3 aulas sobre sociedade anônima, o que vai facilitar bastante no TDE. E sociedade anônima é um tema mais diferentão, vamos dizer assim, em relação ao que a gente está estudando no Código Civil. Vai ajudá-los no TDE também, as aulas sobre sociedade anônima. E se tudo correr bem, a gente ainda sobra com uma aula antes da prova para fazer uma revisão e a correção do TDE, ou seja, aí a gente fecha o ano com chave de ouro. Primeira coisa também que eu queria falar, não sei se eu falei no bloco anterior, é que essa apostila de agora, que eu vou disponibilizar assim que eu disponibilizar os 2 vídeos, na verdade, ela está um pouco maior do que a que eu já disponibilizei no site, porque quando eu vi, com a distribuição dos livros, que o nosso livro de Direito Empresarial ele ainda não estava atualizado de acordo com a Lei da Liberdade Econômica, eu achei melhor incluir aqui alguns tópicos na apostila e fazer uma apostila só sobre sociedade limitada. Então, prefiro estudar por essa, imprimam lá da outra só o que diz respeito à sociedade simples e estudem a sociedade limitada por essa daqui, mais os exercícios, né, que eu vou deixar disponibilizados para que vocês façam, até para treino, alguma coisa assim, como aconteceu no bimestre anterior. Vamos lá. Participação e reposição dos lucros. O que acontece? Pode ocorrer na prática, e acontece, de um sócio pedir a antecipação na participação dele nos lucros. Só que depois do término do exercício social, se verifica que não houve lucro a ser partilhado. Nesse caso, o sócio ele tem que repor esse lucro com fundamento no artigo 1059 do Código Civil, que diz o seguinte: os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizadas pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital social. Primeiro, eu particularmente eu tenho uma restrição com relação a essa antecipação da retirada de lucros. Eu acho que isso pode ocasionar problemas futuros, inclusive com confusão patrimonial, porque se não for uma coisa muito esporádica, começa a virar uma reiteração de comportamento, o sócio começa a usar a sociedade como meio que agência bancária da própria vida pessoal. E aí a gente já viu que confusão patrimonial pode ensejar sérios problemas, inclusive a desconsideração da personalidade jurídica, desde que atenda aqueles requisitos agora um pouco maiores, né, uma quantidade maior de requisitos existentes no artigo 50 do Código Civil. Mas aqui a questão é o seguinte: se não houve lucros, o raciocínio que a gente faz é que o capital social, quando ele faz essa retirada antecipada, eu estou retirando do capital social subscrito, entre aspas, né? Então, seria como se eu tivesse reduzindo o capital social sem fazer a devida alteração
no contrato social. Então, por isso que é vedado. Se distribuir lucros antecipadamente, não houver lucro no final do exercício social, o sócio tem que repor. E aí vai também ter aquela dificuldade de um sócio conseguir fazer com que o outro reponha o lucro que ele tirou. Aí já também gera um outro problema, ali, um desgaste entre os sócios, que é um outro motivo pelo qual eu não gosto dessa alternativa. Não acho que a gente deva antecipar lucro, porque realmente pode acontecer de não ter. A gente está num período. O melhor exemplo que a gente tem é o que a gente está vivendo agora. 2020, a economia no começo de janeiro dava indícios de que a gente teria uma melhora, não substancial, mas uma pequena melhora na economia, porque o índice de desemprego estava caindo, tinha tido um pequenino aumento no PIB, então algumas reformas estruturais com cara de que iam andar. Então, a gente tinha uma expectativa que a economia esse ano fosse ser melhor do que a do ano passado. Já pode falar que já deu, né? Porque esse ano está perdido. A gente já conseguiu quebrar para esse ano e talvez para os próximos. Então, se eu tivesse feito no começo do ano uma retirada de lucro por algum motivo, agora eu estaria com um problema seríssimo, porque as empresas, boa parte das sociedades empresárias, né, empresa e atividade, mas boa parte das sociedades empresárias agora está enfrentando, na verdade, um calvário para conseguir pagar os custos operacionais de funcionário, de aluguel, de insumo, com a manutenção da atividade. Em alguns lugares, algumas atividades não estão podendo nem ser abertas. Aqui em Araxá, por exemplo, a academia ainda não pode funcionar. Imagina o custo de quem aluga o espaço da academia e tem que pagar os instrutores e está vendo a academia lá fechada, às vezes vendeu um plano anual para os clientes que já pagaram ou estão pagando, mas não estão podendo gozar. Então, geram outras questões, inclusive do direito do consumo, mas mostra essa imprevisão que a gente tem com relação ao futuro, e é o terceiro motivo pelo qual eu não gosto dessa possibilidade de antecipação de retirada de lucros. Eu acho que se isso tiver no contrato social, isso tem que ser atrelado a algum instrumento de garantia para a sociedade, mas isso é minha opinião pessoal. Seção de cotas sociais, o 8º item. Quem define a princípio a seção de cotas é o contrato social. No caso de omissão, a gente aplica o artigo 1057 do Código Civil, que a gente já leu, mas eu vou repetir porque a gente leu no bloco anterior. Diz o seguinte: na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, ou a estranhos, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Primeiro aqui eu só queria dizer que o código disse audiência, mas tem com certeza um erro de grafia que seria anuência, né? O que isso quer dizer? A gente já viu também na época do primeiro TDE, a sociedade limitada, ela é, em regra, uma sociedade de pessoas, e o que faz dela uma sociedade de pessoas são essas cláusulas que barram a alteração do quadro societário sem a anuência dos outros sócios. É claro que aí isso leva em consideração o affectio societatis, que é muito mais forte na sociedade simples do que na sociedade limitada, mas aqui também temos o affectio societatis, conceito super importante. Depois corram os olhos nele na apostila, para que vocês nunca esqueçam o que é aquilo e a importância do affectio societatis. Mas o que esse artigo aqui quer dizer não é uma ruptura com a norma de permitir que eu possa ceder as minhas cotas para qualquer um dos sócios, independente de anuência.
se eu faço isso, se eu cedo as minhas cotas para qualquer um dos sócios sem anuência dos outros, eu não estou incluindo nenhum estranho no quadro societário. Então, isso é possível de fazer. O que eu não posso fazer é ceder as minhas cotas a alguém estranho ao quadro societário, se houver oposição dos titulares. E aqui essa oposição ela tem que ser de mais de 1/4 do capital social, e no caso de silêncio, vai ser considerado como aceitação tácita, né? Se eu não me opus a essa sessão, ela será validada. A sessão ela só vai ter eficácia contra a sociedade e a terceiros, inclusive para fins do parágrafo único do 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito inclusive pelos sócios anuentes. Bom, próximo tópico, penhora de cotas sociais. Volta e meia me perguntam isso em sala de aula, e é um assunto bastante interessante, mas aqui já é processo civil e não necessariamente direito societário. Tanto que a gente vai usar aqui argumentos de processo civil. Eu não vou citar os artigos, porque eu sei que vocês estão no começo do curso, então eu nem vou ler, eu só vou indicar, quem quiser, faça a leitura em casa, para também a aula não ficar muito pesada. Mas penhora de cotas sociais, é possível ou não é possível? Resposta, é possível. Quais são os argumentos? O primeiro deles é o artigo 789 do Código de Processo Civil, que indica que o devedor responde pela dívida com todos os seus bens, presentes e futuros. Todos os seus bens, inclui-se aí, inclusive, bens imateriais, no caso, cotas sociais. Mas esse argumento ainda é relativamente frágil perto dos outros dois argumentos que eu vou dar, no sentido de que é possível a penhora de cotas sociais. O segundo argumento diz que as cotas sociais não estão no rol dos bens impenhoráveis do artigo 833 do Código de Processo Civil. Esse sim é um argumento bastante forte, principalmente quando ele está junto com o artigo 789, que eu indiquei inicialmente. Então, reforça o raciocínio de que é possível. E, para arrematar, no terceiro item, eu trouxe a afirmação que as cotas sociais estão listadas na ordem de preferência de penhora, no artigo 835, inciso 9 do Código de Processo Civil. Logo, é possível e ela, inclusive, está na lista da ordem de preferência. É claro que a ordem de preferência começa do melhor para o pior. Provavelmente, o primeiro inciso do artigo 835 vai estar falando em dinheiro, mas logo vem a lista dos bens dessa ordem de preferência, e ele é o 9º item, quer dizer, tem 8 coisas que podem ser penhoradas, mas a cota social está ali correndo atrás no inciso 8º. Então, é possível penhora de cotas sociais. Administração societária. Talvez aqui a gente comece com o nosso principal campo de atuação dessa aula. Primeiro, nomeação do administrador. A nomeação do administrador ela pode ocorrer na mesma forma que ocorre na sociedade simples, que a gente já estudou, então a gente não precisa de ficar reanalisando essa questão. Ele pode ser nomeado tanto no contrato social ou em ato separado, por exemplo, em ata de assembleia. Quem que pode ser o administrador? O sócio e o não sócio podem ser administradores da sociedade. A pessoa jurídica pode ser administradora de sociedade limitada? Essa é a minha primeira pergunta.
E a resposta é que não, porque o artigo 997, inciso 6º, que está lá na parte de sociedade simples, não faz referência à pessoa jurídica. E aqui, via de regra, a gente vai aplicar o regime jurídico da sociedade simples se o contrato social não dispuser a respeito da aplicação subsidiária das normas da sociedade anônima. Vamos fazer de novo essa ressalva. Só que aqui, ainda que a gente usasse as normas da sociedade anônima, a gente teria uma outra restrição. Tem uma instrução normativa 38 do DREI. E o que é o DREI? É o Departamento Nacional de Registro Público e Integração. É uma resolução pequena, mas ela tem alguns anexos por tipos sociais. E no anexo 1, no item 1.2.8 dessa instrução, há uma proibição expressa de que pessoa jurídica seja administradora de sociedade limitada. Então, é possível que uma pessoa jurídica seja administradora de sociedade anônima, mas não é possível que uma pessoa jurídica seja administradora de sociedade limitada. Então, quem fizer aquele raciocínio de que o contrato social, ainda que a questão diga, tá? Que o contrato social pode prever a aplicação supletiva das normas da sociedade anônima, não vai valer em relação à administração, porque é expressamente proibido que pessoa jurídica seja administradora de sociedade de responsabilidade limitada, com base nessa instrução normativa número 38 de 2017 do DREI, que eu vou repetir, é o Departamento Nacional de Registro Público e Integração. Está vinculado, salvo engano, ao Ministério da Economia, Indústria, Comércio e Serviços Exterior. Bom, para o sócio, para nomear sócio em ato separado é necessário mais da metade do capital social, ou seja, por maioria do capital social e não por maioria das pessoas. Não sócio. Aqui é para nomear o sócio como administrador, tá? O não sócio, para ser nomeado administrador em ato separado, é necessário a aprovação por unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado. Se o capital estiver integralizado, é necessária a aprovação de 2/3, aprovação com no mínimo 2/3 do capital social, ou seja, 2/3 dos votantes detentores, 2/3 dos votantes detentores de pelo menos 2/3 do total das cotas sociais podem nomear um administrador não sócio para sociedade limitada. Onde está isso? No artigo 1061, que é bastante importante e tem uma incidência alta em prova de concurso. Diz o seguinte: a designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado. É muito sério se o capital não estiver integralizado, porque a gente sabe que os sócios vão responder solidariamente até a integralização desse capital. Por isso, essa necessidade de que, caso eles decidam aprovar um administrador que não seja sócio, que essa aprovação se dê por unanimidade. Agora, se o capital social já estiver integralizado, aí a gente tem a opção, que também é um quórum alto, né, de votação de 2/3 do capital, no mínimo, após a integralização, para poder aprovar aquele aquele administrador não sócio. Cessação do cargo de administrador pode ocorrer em 3 situações. Término do prazo, quando o administrador é nomeado para prazo certo, normalmente é o que acontece. Destituição, ou seja, aqui eu peço atenção
nesse tópico porque houve uma alteração legislativa no artigo 1063, parágrafo 1º. O quórum para destituição do administrador é de mais da metade do capital social. A alteração legislativa que ocorreu, ela unificou o prazo para todas as situações, ou seja, tanto o administrador sócio como o não sócio, independentemente do modo como ele foi nomeado para a administração da sociedade, são destituídos por mais da metade do capital social. Então, guardem isso aqui, porque isso também é novidade, lei, salvo engano, também do ano passado, de 2019. E, portanto, não vai estar no nosso manual. A outra opção é por renúncia do administrador, não quero mais, peço para sair. Pronto, acabou. Tem aqui um texto na apostila explicando melhor as funções do sócio. Não vou ler a apostila inteira, mas eu tenho aqui ainda uma consideração para fazer, que tanto a renúncia como a exclusão dos administradores deve ser publicada e registrada na junta comercial, como quase tudo, né, que acontece, justamente para dar publicidade para terceiros, para que depois ninguém reclame, e se não ocorrer, é provável que a sociedade esteja numa situação de sociedade irregular, podendo, inclusive, haver a responsabilização dos outros sócios pela falta dessa publicação, né? Outra coisa, o uso da firma social cabe ao administrador, que, por força do artigo 1065, deve proceder, ao final do exercício social, à elaboração de um inventário, balanço patrimonial e balanço econômico. Isso daí, balanço patrimonial, balanço econômico e inventário, não é bem uma matéria para a gente do direito. Isso daqui é mais para o pessoal de ciências contábeis. O inventário, na verdade, é como se fosse um inventário de pessoa mesmo. Morreu, vamos fazer um inventário. É fazer ali quais são os bens, quais são os ativos, quais são os passivos, e fazer aquelas colunas lá, lado a lado, para a gente conseguir discriminar uma coisa da outra. Balanço patrimonial e balanço econômico, uma coisa é o valor patrimonial de um determinado bem, e outra coisa é o valor econômico desse bem. Não me peçam para explicar isso agora, porque são questões contábeis. Se alguém tiver dúvida, daí me pergunta em separado, que a gente tenta esclarecer isso de uma forma mais fácil de entender do que a parte de contabilidade, que de fato não é minha área. Mas com base nesses balanços, os administradores eles devem prestar contas anualmente aos demais sócios. Essas contas elas devem ser aprovadas. A aprovação sem reserva desses balanços, salvo erro, dolo, simulação, exonera de responsabilidade os membros da administração. E os prazos para que os demais sócios possam anular a prestação de contas e os balanços eivados de erro, dolo, simulação, será de 2 anos, contado da data da efetiva prestação de contas, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 1078, que eu não vou ler agora. Assim como na sociedade simples, não podem ser administradores, além das pessoas impedidas por lei especial, os condenados à pena que vede temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peito ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, a fé pública ou propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Mesmo comentário que eu fiz na sociedade simples, vou fazer aqui agora. Aqui é trânsito em julgado, tá? Não é condenação em primeira instância. A gente ainda está no Estado Democrático de Direito, teve aquela questão se o cumprimento da pena poderia se dar na segunda instância. O STF primeiro tinha dito que
que só se dava com trânsito em julgado, passou um período dizendo que era após a segunda instância, poderia se começar a cumprir a pena, e depois voltou atrás, agora voltou a dizer que é só com trânsito em julgado. Então, é com trânsito em julgado de qualquer um desses crimes aqui que a pessoa fica impedida por lei a exercer a função de administrador. Conselho Fiscal, próximo item. O Conselho Fiscal é um órgão facultativo das sociedades limitadas, composto por 3 ou mais membros da sociedade limitada, com poderes de fiscalização dos atos de administração, e aqui é atos de administração lato sensu, e aqueles previstos no artigo 1069. Não vou ler o artigo 1069 para essa aula não ficar bastante extensa, vou deixar ele até grafado aqui de preto para vocês prestarem atenção. Não podem ser membros do Conselho Fiscal aqueles que não podem ser administradores, aí aqui é o princípio da simetria das formas, né? Ou mesmo os membros de outros órgãos sociais ou de outra sociedade por ela controlada. Aqui temos 2 hipóteses. Os membros de outros órgãos sociais é para não haver conflito de função. Por exemplo, eu não posso ser da fiscalização se por acaso eu tiver um órgão de controladoria ou alguma outra coisa assim, ou um órgão de compliance. Por outro lado, eu não posso ser membro do Conselho Fiscal se eu faço parte de uma sociedade que é por mim controlada, porque daí eu teria um conflito, né? Se a gente fizesse uma analogia, eu estaria votando contra ou a favor do meu chefe. Então, a sociedade controlada teria que fiscalizar a sociedade controladora, fica uma situação complicada. Então, a lei já proibiu que isso aconteça. Os sócios minoritários, eles têm o direito de eleger separadamente um membro do conselho, desde que representem 1/5 do capital social. Que mais que a gente tem aqui de importante? Conselho Fiscal, os sócios, aliás, das deliberações dos sócios. Os sócios manifestam sua vontade na Assembleia, que é um órgão deliberativo da sociedade limitada, competindo aos sócios decidir sobre os negócios da sociedade, deliberando por maioria dos votos, contado segundo o valor das cotas de cada um. Pessoal, aqui o negócio é o seguinte, a história do foro adequado. O lugar de fazer deliberação não é na sala de reunião do chefe, numa sexta-feira à tarde. Isso é feito em assembleia ordinária ou extraordinária, convocada com tempo certo. Então, não dá para a gente fazer o negócio como se a gente estivesse administrando a nossa empresa familiar ou a nossa própria vida. Aqui a administração é bastante séria. E o foro adequado para se discutir essas questões são nas assembleias, registradas em ata. Então, aqui acho que não tem nenhum problema. O Código Civil, no artigo 1071, determinou que, em algumas situações, só podem ser decididas em assembleia ou em reunião de cotistas, sendo a mesma obrigatória quando a sociedade tiver um número superior a 10 sócios. As reuniões são convocadas pelos administradores, pelos sócios em caso de omissão dos administradores e pelo Conselho Fiscal quando ele existir. A Assembleia instala-se com a presença mínima de 3/4 do capital votante em primeira convocação e em segunda convocação com qualquer número que lá estiver. Bom será que os sócios apareçam nessas deliberações, já que o fórum adequado será nessas assembleias instaladas para essas tomadas de decisão. A Assembleia será presidida e secretariada por sócios escolhidos, devendo ao final copiar a ata autenticada pelos próprios administradores ou pela mesa e apresentada em 20 dias para o arquivamento na junta comercial. Isso parece muito com reunião de condomínio.
A Assembleia ela deve realizar-se pelo menos uma vez por ano para prestação de contas. Essa é considerada Assembleia Geral Ordinária, porque ela deve acontecer normalmente quando a sociedade é criada, por exemplo, em janeiro de 2018, provavelmente em janeiro de 2019 haverá uma reunião ordinária, então começa essa data é muito próxima à data de aniversário, digamos assim, da sociedade. Durante a Assembleia, os sócios podem deliberar sobre diversos temas, entretanto, eles devem respeitar um percentual mínimo de votos para aprovação dos seguintes casos. E aqui a gente tem algumas questões. Votos de 3/4 do capital social. Esse quórum de votação é exigido para aprovação de modificação no contrato social, incorporação, fusão e dissolução da sociedade, temas que a gente viu no penúltimo vídeo, aliás, por maioria, votos, né, por maioria absoluta, mais da metade de todo o valor do capital social. Quórum exigido para aprovação de designação, destituição, remuneração de administradores e para formular pedidos de recuperação judicial. Votos da maioria relativa, mais da metade do capital social presente na votação. Para aprovação de contas do administrador e demais casos. Sobre o aumento do capital social, que é o nosso item 13, capital social das sociedades limitadas pode ser aumentado ou reduzido de acordo com o interesse dos sócios, entretanto, deve observar algumas regras importantes. Em primeiro lugar, a gente destaca que todas essas mudanças de valores devem ser acompanhadas da respectiva modificação do contrato social e o arquivamento na junta comercial. Já falamos disso inúmeras vezes. Aqui a gente tem algum exemplo. No aumento do capital social, os sócios podem optar por aumentar o valor de suas cotas, seja através da chamada de capital, ou então da transferência de lucros ou créditos para aumentar o valor da cota. Ou seja, se eu quero aumentar, eu tenho 3 sócios, cada um com 10 mil reais. Se eu quero aumentar o capital social dessa sociedade limitada para 36 mil reais, eu poderia fazer uma chamada de capital de 2 mil reais, ou se eu tiver lucros no montante aí de 6 mil reais, eu incorporo esses 6 mil reais, dividido, né? Cada sócio tem a mesma quantidade, então 2 mil reais para cada um, aumentando assim a cota social, que originalmente ele tinha de 10 mil reais para 12 mil reais. E eu posso fazer isso todo exercício social, caso haja lucro e eu queira aumentar o capital social, porque às vezes eu quero só fazer uma distribuição de lucros. Outra hipótese de aumentar o capital social é a emissão de cotas novas. Nesse caso, o valor originário da cota permanece o mesmo, havendo uma quantidade maior de cotas. Ou seja, eu tinha 4 sócios e, de repente, eu quero ter 5 sócios com a mesma quantidade de cotas, então eu abro o capital social para um novo sócio entrar. É isso que ele quer dizer. Só que aí eu tenho que necessariamente aumentar o capital social correspondente à quantidade de cotas, né? Se eu tinha um capital social de 80 dividido para 4 sócios e eu quero fazer uma emissão de novas cotas, eu posso fazer a emissão de 20 mil novas cotas no valor de R$ 1.000 cada uma para incluir um novo membro nessa composição societária. Para que ocorra essa hipótese, eu tenho até 30 dias depois da deliberação pelo aumento das cotas sociais, os sócios terão preferência, né, para participar na proporção das cotas de que já possui. Então, quem possui mais vai ser o primeiro a escolher, ou então
vai ser mantido aquele equilíbrio que já existia, e é justamente para isso que existe essa regra, para manter o equilíbrio de poder na sociedade limitada. Considerando que, quando ela foi criada, ainda voltando para o Affectio Societatis, as pessoas perderam tempo vislumbrando no contrato social como é que ia ficar a divisão do capital, como é que ia ficar a administração. Então, se eu, por algum motivo, resolvo fazer um aumento de cotas, eu preciso manter esse equilíbrio inicial que eu busquei quando eu redigi o contrato social, né? Redigi ou anuí com a redação do contrato social. A redução de cotas, ao contrário, ela deverá ser acompanhada de justificativa, que deve se enquadrar nas hipóteses do artigo 1082, não iremos lê-lo, quais sejam ocorrência de perdas irreparáveis na sociedade ou excesso de capital social para a realização do objeto. Caso haja essa justificativa, os sócios podem ser obrigados a reintegralizar o capital para quitar as obrigações com terceiros, mas isso é só em relação a excesso de capital social, para que não haja uma retirada também fictícia para prejudicar terceiros. Agora, não vai me espantar se as sociedades limitadas comecem agora, a partir do segundo semestre, ou talvez a partir de janeiro, a pedir a redução do capital social com base nas perdas irreparáveis na sociedade, considerando o estado de crise econômica em que nos encontramos. Então, essa possibilidade é real e irá acontecer. Com toda certeza, o direito societário e o direito recuperacional e falimentar vai passar por uma profunda transformação nos próximos 2 anos, deve ter, com certeza, alterações legislativas, na recuperação e na falência, com certeza, mas deve ter alterações legislativas para mexer na parte de direito societário do Código Civil. Então, a gente pode preparar para mudanças, porque a gente precisa de readequar agora essa situação de crise para não desincentivar quem ainda não quebrou a sair do mercado de produção, circulação de bens, produtos, porque daí gira a roda da economia, gera serviço, gera emprego, gera concorrência, gera contrato, enfim. Bom, o próximo tópico. Resolução da sociedade em relação ao sócio minoritário ou aos sócios minoritários. Os sócios minoritários, eles podem ser excluídos da sociedade sem a necessidade de processo judicial, desde que isso seja motivado por justa causa, expressamente indicada no contrato social, ou seja, na origem do contrato social, deve trazer quais são os motivos de exclusão do sócio, quais são os motivos dessa justa causa que levariam à exclusão do sócio. Para tanto, para que isso ocorra, é indispensável que o sócio que praticou o ato considerado passível de exclusão seja notificado para apresentar sua defesa administrativa, e a decisão final deve ser proclamada em reunião ou em assembleia com os demais sócios. Aqui a gente tem um devido processo legal legislativo, administrativo, aliás. E como trata de modificação do contrato social, o quórum de votação para a exclusão desse sócio segue aquela regra que a gente já estudou logo acima, de que, prevista inclusive no inciso 1º do 1076, que para que ele seja excluído precisa de 3/4 do capital social. Ou seja, é bastante difícil conseguir esse quórum de votação, e tem que ser mesmo, porque, afinal de contas, a exclusão de um sócio é um assunto muito sério. Uma vez deliberado pelos sócios que um sócio seja excluído, ele terá direito ao recebimento do valor patrimonial de suas cotas. Valor patrimonial é diferente, a gente já conversou do valor subscrito. Se a sociedade limitada for bem e ele tinha 10 mil reais de capital subscrito, de capital integralizado, mas a sociedade em si já tem um capital muito maior que isso, ele vai ter direito à proporção do que representa aqueles
R$10.000 que ele integralizou, e se ela tiver prejuízo, a mesma coisa. Esse valor ele deverá ser pago em até 90 dias, contados da data do registro da alteração contratual. Dissolução da sociedade. Esse é o tópico mais curtinho. As regras da dissolução da sociedade integral ou parcial da sociedade limitada seguem as regras gerais da sociedade simples. Como a gente já estudou dissolução da sociedade simples, aqui não tem nenhuma novidade, eu não vou entrar nessa discussão agora, a gente já viu. Peço que vocês leiam, né, os artigos correspondentes. Deixei aqui o código relativamente organizadinho no final da apostila também. Com relação à dissolução da sociedade, o artigo 1087 faz uma remissão para o artigo 1044, que é justamente da sociedade simples. Ele diz o seguinte: a sociedade dissolve-se de pleno direito por qualquer das causas previstas no artigo 1044, que foi a última aula que a gente estudou presencialmente, né, por videoconferência na semana passada, justamente a dissolução da sociedade simples. E aí, por fim, temos aqui uma síntese da sociedade limitada, que eu copiei um quadrinho do livro do Edilson Erendino das Chagas, todo mundo sabe que eu gosto dele. Tem aqui alguns conceitos, mecanismo de constituição, capital social e funções, as cotas, direito dos cotistas, o administrador e as referências legislativas. Então, acho que o material ficou bom. Peço a todos, né? Agora, quem chegou até aqui já viu, não adianta mais, mas reforço para que vocês assistam o vídeo. Se tiver dúvida, repitam, perguntem em sala de aula. E essa matéria vai ser considerada dada, a gente ainda vai fazer exercício, vai discutir isso em sala de aula, mas eu não tinha tempo para a gente ficar conversando sobre todas essas particularidades, considerando que a gente ainda precisa estudar sociedade anônima de uma forma... claro que não dá para estudar ela por completo, mas a gente tem que fazer algumas considerações sobre a sociedade anônima que a gente não teve tempo. Então, pessoal, desculpa a aula ter demorado um pouquinho mais, provavelmente ficou com 1h30, 1h40 as duas aulas juntas, mas espero que tenha ajudado. Fico à disposição por e-mail. Peço para quem tenha dúvida que primeiramente, tente tirar essa dúvida em sala de aula, porque de repente a sua dúvida pode ser a do seu colega, mas não obstante, estou à disposição no e-mail para qualquer outra dúvida, e sigo aí com vocês até o final. Vamos vencer aqui o Código Civil para a gente chegar já na lei de SA, sem ser na próxima, nas próximas aulas, e já nos prepararmos de forma adequada e eficiente para a revisão de véspera de prova, para que a gente garanta, né, um menor índice de alunos fazendo P3 e preferencialmente que ninguém pegue dependência nessa matéria e a gente possa se reencontrar no próximo semestre em falência e recuperação judicial, tá bom? Grande abraço, descanso para todos, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas vocês estão assistindo, repito o que eu falei no começo, foi um prazer. Um abração.